Se os audiolivros do nosso canal te trazem felicidade ou agregaram algo à sua vida, considere fazer uma doação como forma de agradecimento pelo trabalho. O link para o Pix está na descrição. Obrigado pelo apoio. Fique agora com o capítulo 43 do livro 5, Este lugar, este dia. Na manhã seguinte, Rand se levantou e se vestiu bem antes da primeira luz. Nem dormira na realidade, e não fora a Vienda quem o mantivera acordado, mesmo ela tendo começado a se despir, antes que ele apagasse as lamparinas e tendo canalizado para tornar a acender uma, assim que Rand as apagou, dizendo que não conseguia enxergar no escuro, ainda que ele pudesse enxergar no escuro. Rand não respondera e horas depois, mal percebera quando, 1 hora antes dele, a Vienda se levantou, se vestiu e saiu. Nem pensou em se perguntar para onde ela estava indo. Os pensamentos que o mantiveram olhando fixamente para a escuridão ainda lhe passavam pela cabeça. Homens morreriam naquele dia. Muitos homens, mesmo que tudo saísse como o planejado. Nada que fizesse mudaria isso. As coisas iriam acontecer de acordo com o padrão. Mas Rand ficou repassando as decisões que tomara desde que entrara no deserto pela primeira vez. Poderia ter feito algo diferente, algo que evitasse este dia, este lugar. Talvez, em uma próxima vez. A lança borlada repousava em cima do cinturão, e a lâmina embainhada, ao lado dos lençóis. Haveria uma próxima vez, e depois outra, e depois mais outra. Enquanto ainda estava escuro, os chefes entraram em bando para trocar algumas palavras finais, e para informar que seus homens já estavam posicionados e prontos. Não que Rand esperasse algo diferente. Mesmo com as expressões pétreas, algumas emoções ficaram evidentes. Mas era uma mistura esquisita, certa ebulição sobre uma camada de melancolia. Erin até exibia um sorriso discreto. Um bom dia para presenciarmos o fim dos Shaido, afirmou por fim. Parecia completamente alerta. Que a luz, desejou Bael, a cabeça roçando a cobertura da tenda. Que lavemos nossas lanças com o sangue de Coladin, antes do cair do sol. Falar sobre o futuro dá azar, resmungou Han. Nele, aquela impressão era muito tênue. O destino é que decide. Rand assentiu. Queira a luz que o destino não decida pela morte de um grande número dos nossos sons. Gostaria que sua preocupação fosse de que poucos homens morressem, porque nenhum deles deveria ter a vida abreviada, mas ainda havia muitos dias pela frente. Precisaria de todas as lanças possíveis para trazer a ordem para este lado da espinha do mundo. Aquele era um problema entre ele e Coladin, tanto quanto o resto. A vida é um sonho, disse-lhe Huark, no que Han e os outros assentiram em concordância. A vida não passava de um sonho, e todos os sonhos tinham que acabar. Os Aiel não corriam para a morte, mas também não corriam dela. Quando estavam de saída, Bael hesitou. Você está certo do que quer que as donzelas façam? Sulin tem conversado com as sábias. Então era disso que Melaine vinha tratando com Bael. Pelo modo como Huark parou para escutar, também vinha ouvindo de Amis a respeito do assunto. Todos os outros estão fazendo o que devem sem reclamar, Bael. Aquilo foi injusto, mas a situação era séria. Se as donzelas querem consideração especial, Sulin, em vez de ir correndo atrás das sábias, pode me procurar. Fossem eles qualquer outra coisa que não Aiel, Huark e Bael estariam balançando a cabeça ao sair. Rand imaginou que ambos ouviriam bastante das esposas, mas teriam que lidar com isso. Se as Fardareis Mai carregavam a honra de Rand, desta vez teriam que carregá-la para onde ele quisesse. Para a surpresa de Rand, Lan apareceu bem quando ele próprio estava pronto para sair. O manto de guardião pendia às costas, misturando-se à paisagem, conforme Lan se movia. Moiraine está com você? Rand esperara que Lan fosse ficar grudado a ela. Está aflita na tenda dela. Ela não tem como curar tamanha quantidade, nem que fossem só os feridos mais graves de hoje. Foi a escolha de como ajudar. Não poderia usar o poder como arma, mas poderia curar. O desperdício sempre a irrita. Irrita a todos nós, devolveu Rand. O fato de ter tirado Egwene de cena, provavelmente também a irritara. Até onde ele sabia, Egwene não era muito boa na cura, mas poderia ajudar Moiraine. Bem, ele precisava que Egwene mantivesse sua promessa. Diga a Moiraine que caso ela precise de ajuda,
Que peça para uma das sábias capazes de canalizar. Mas eram poucas as sábias que tinham algum conhecimento a respeito da cura. Ela pode se unir e usar a força delas. Rand hesitou. Moiraine, já havia lhe falado alguma vez sobre se unir? Você não veio até aqui para me dizer que Moiraine está incomodada, afirmou, irritado. Às vezes, era difícil separar o que vinha dela, o que vinha de Asmodean e o que brotava de Lews Therin. Vim para lhe perguntar por que você voltou a usar a espada. Moiraine já perguntou isso. Ela mandou? O rosto de Lan não se alterou, mas ele foi áspero ao interromper. Eu quero saber. Você pode criar uma espada com o poder ou matar sem uma espada, mas de repente voltou a carregar aço na cintura. Por quê? Inconscientemente, Rand deixou uma das mãos deslizar pelo punho comprido. Não é muito justo usar o poder desse jeito. Ainda mais contra alguém que não é capaz de canalizar. Seria como enfrentar uma criança. O guardião permaneceu em silêncio por um tempo, analisando-o. Você pretende matar Coladin pessoalmente, afirmou, por fim, em um tom de voz neutro. Esta espada contra as lanças dele. Não pretendo procurar por ele, mas quem sabe o que vai acontecer? Rand deu de ombros, incomodado. Não iria caçá-lo. Mas se o acaso tivesse que trabalhar em seu favor, que fosse para fazê-lo ficar frente a frente com Coladin. Além do mais, eu não desconsideraria a hipótese de ele vir atrás de mim. As ameaças que ouvi dele são pessoais, Lan. Rand ergueu o punho e afastou a manga carmesim o suficiente para deixar visível a parte dianteira do dragão de crina dourada. Coladin não vai descansar enquanto eu viver, não enquanto ele e eu tivermos isto. Verdade fosse dita, ele mesmo não descansaria até que apenas um homem vivo carregasse os dragões. Por direito, deveria juntar Asmodean e Coladin no mesmo pacote. Fora Asmodean quem marcara o Shaido, mas a ambição desenfreada de Coladin tornar aquilo possível. Sua ambição, e recusa a obedecer às leis e aos costumes Aiel, haviam levado, inevitavelmente, a este lugar, a este dia. Além da desolação e da guerra entre os Aiel, havia Taiyen, para ser colocada na conta de Coladin, fora Celian, e dezenas de cidadezinhas e vilarejos arruinados desde então. Inúmeras centenas de fazendas incendiadas. Homens, mulheres e crianças que não foram enterradas e que haviam virado alimento para os abutres. Se ele era o dragão renascido, se tinha algum direito de exigir que qualquer nação o seguisse, principalmente Caerhien, então lhes devia justiça a. Então mande decapitá-lo quando ele for apanhado, sugeriu Lan ríspido. Destaque 100 homens, ou 1000, apenas para localizá-lo e capturá-lo. Mas não seja tolo a ponto de enfrentar Coladin. Você é bom com a espada. Muito bom. Mas os Aiel praticamente nascem com uma lança e um broquel nas mãos. Se uma lança lhe atravessar o peito, tudo terá sido em vão. Então eu deveria evitar um confronto? Você evitaria se Moiraine não tivesse direitos sobre você? E Huark, Bael, ou qualquer um deles? Eu não sou o dragão renascido. O destino do mundo não está em meus ombros. Porém, o fervor momentâneo desaparecera da voz do guardião. Se não fosse por Moiraine, ele estaria sempre nos combates mais intensos. Naquele momento, aliás, parecia arrependido do duelo com a Aes Sedai. Não vou correr riscos desnecessários, Lan, mas não posso escapar de tudo. A lança Seanchan permaneceria na tenda naquele dia, e só atrapalharia Rand se ele de fato encontrasse Coladin. Venha! Se ficarmos mais tempo aqui, os Aiel vão terminar o trabalho sem nós. Quando Rand saiu, poucas estrelas ainda cintilavam, e um brilho tênue delineava o horizonte a leste. Contudo, não foi isso que o fez parar. Lan, a seu lado. As donzelas formavam um anel em torno da tenda, ombro a ombro, de frente para eles. Um anel grosso que se espalhava e ia descendo as escuras encostas amortalhadas. Mulheres de Kadinsor tão unidas que nenhum rato poderia passar entre elas. Jiedian não estava à vista, embora um Gai Shain tivesse recebido a ordem de deixá-lo à espera, já encilhado. As donzelas não estavam sós. 2 mulheres na fileira da frente usavam saias pesadas e blusas claras, os cabelos amarrados para trás com echarpes. Ainda estava escuro demais para que fosse possível discernir claramente as feições, mas havia algo na silhueta das duas, em sua postura com os braços cruzados,
que identificou Egwene e Aviendha. Sulin deu um passo à frente antes que Rand pudesse abrir a boca para perguntar o que estava acontecendo. Viemos escoltar o Karakharn até a torre junto com Egwene Sedai e Aviendha. Quem mandou fazerem isso? Questionou Rand. Uma olhadela para Lan indicou que não havia sido ele. Mesmo na escuridão, o guardião pareceu agitado. Só por um momento, pelo menos, a cabeça se erguendo rápido, já que nada deixava Lan surpreso por muito tempo. Egwene devia estar a caminho da torre neste exato instante, e as donzelas deviam estar junto para protegê-la. O que ela vai fazer hoje é muito importante. Ela precisa ser protegida enquanto Isson. Nós vamos protegê-la. A voz de Sulin estava completamente inexpressiva. E ao Karakharn, que concedeu sua honra para que as Fardareis Mai a carregassem. Um murmúrio de aprovação percorreu as donzelas. Faz todo sentido, Rand, ponderou Egwene, de onde estava. Se uma pessoa usando o poder como arma vai encurtar a batalha, 3 vão encurtá-la ainda mais. E você é mais forte que eu e a Aviendha juntas. Ela não pareceu gostar de dizer a última frase. A Aviendha não falou nada, mas sua postura era eloquente. Isso é ridículo. Rand franziu a testa. Me deixem passar e vão para suas posições. Sulin nem se mexeu. As Fardareis Mai carregam a honra do Karakharn, afirmou calmamente, no que as demais a acompanharam. Não subiram o tom, mas, com tantas vozes femininas juntas, aquilo se tornou um ruído alto. As Fardareis Mai carregam a honra do Karakharn. As Fardareis Mai carregam a honra do Karakharn. Eu mandei me deixarem passar, ordenou ele, no exato instante em que o som cessou. Foi o mesmo que dizer para elas recomeçarem. As Fardareis Mai carregam a honra do Karakharn. As Fardareis Mai carregam a honra do Karakharn. Sulin apenas o encarava. Após um momento, Lan se aproximou para murmurar secamente. Uma mulher não é menos mulher só porque carrega uma lança. Você já conheceu alguma que abrisse mão de algo que realmente quer? Dê o braço a torcer. Ou vamos passar o dia inteiro de pé aqui, enquanto você discute, e elas ficam entoando a mesma frase. O guardião hesitou, e então prosseguiu. Além do mais, faz mesmo sentido. Egwene abriu a boca quando o falatório tornou a esmorecer, mas a Aviendha pôs a mão no braço dela e sussurrou algumas palavras, e a garota não disse nada. Rand, porém, sabia o que ela pretendera falar. Estava morrendo de vontade de reclamar que ele era um cabeça de vento tolo e teimoso, ou algo do tipo. O problema era que Rand estava começando a se sentir como se fosse. Fazia sentido mesmo que ele seguisse para a torre. Não tinha nada a fazer em outro local. Àquela altura, a batalha estava nas mãos dos chefes e do destino, e seria muito mais útil canalizando do que cavalgando por aí, esperando encontrar Coladin. Se o fato de ser um Taveren pudesse trazer Coladin até ele, o homem seria atraído à torre tanto quanto a qualquer outro local. Não que Rand tivesse muitas chances de ver o sujeito, após ordenar que todas as donzelas defendessem a torre. Mas como voltar atrás e ainda manter um resquício de dignidade, depois de ter feito reclamações à torto e à direito? Decidi que posso contribuir mais ficando na torre, admitiu, o rosto fervendo. Como o Karakharn ordenar, respondeu Sulin, sem o menor sinal de escárnio, como se a ideia tivesse sido dele desde o princípio. Lan assentiu e se afastou, as donzelas abrindo um caminho estreito. A brecha, no entanto, se fechou logo atrás de Lan, e quando as mulheres começaram a se mover, Rand não teve outra opção a não ser acompanhá-las. Poderia ter canalizado, claro, atirado fogo, ou derrubado todas elas com ar, mas aquela não era a melhor maneira de se comportar com pessoas que estavam do lado dele, menos ainda com mulheres. Além disso, não tinha certeza se era possível afastá-las sem matá-las, e talvez nem assim. E, de qualquer modo, Rand havia decidido que seria mais útil na torre. Afinal, Egwene e Aviendha estavam tão caladas quanto Sulin, pelo que Rand ficou grato. Claro que pelo menos parte daquele silêncio tinha a ver com o esforço para subir a colina, e no escuro, sem quebrar o pescoço. Aviendha chegou a soltar uns resmungos aqui e ali que Rand mal escutou, alguma reclamação sobre as saias. Mas nenhuma das duas zombou dele por ter sido tão claramente dissuadido. Embora fosse bem possível que fizessem isso depois,
Mulheres pareciam gostar de dar suas alfinetadas justo quando se pensava que o perigo já havia passado. O céu começou a ficar cinzento, e à medida que a torre de madeira surgiu acima das árvores, o próprio Rand quebrou o silêncio. Eu não esperava que você fizesse parte disto, Aviendha. Achei que tivesse dito que as sábias não participam de batalhas. Tinha certeza de que ela dissera. Uma sábia podia caminhar pelo meio de uma batalha sem ser tocada, ou entrar em qualquer forte ou parada de um clã que tivesse uma rixa de sangue com o dela. Mas não participava de confrontos, muito menos canalizando. Até Rand ir ao deserto, mesmo a maioria dos Aiel não sabia que algumas sábias eram capazes de canalizar, embora houvesse boatos de habilidades estranhas, e às vezes, de algo que os Aiel pensavam que parecia canalização. Eu ainda não sou uma sábia, respondeu ela gentilmente mexendo no chale. Se uma Sedai como Egwene pode tomar parte, eu também posso. Organizei isso hoje de manhã, enquanto você ainda estava dormindo, mas vinha pensando no assunto desde que você pediu a Egwene. Àquela altura, já havia luz suficiente para ele perceber Egwene enrubescendo. Quando notou que Rand estava olhando, ela tropeçou nos próprios pés, e ele teve que segurá-la pelo braço para evitar que caísse. Evitando encará-lo, ela se soltou. Talvez Rand não tivesse de se preocupar com nenhuma alfinetada da amiga. Cruzando os bosques esparsos, subiram em direção à torre. Não tentaram impedir? Amis, quero dizer. Ou Bayer, ou Melaine. Ele sabia que não. Se tivessem, ela não estaria ali. A Vienda balançou a cabeça, e em seguida franziu o senho, pensativa. Passaram um tempão conversando com Sorilea e então me disseram para fazer o que eu achasse certo. O normal é me dizerem para fazer o que elas acham certo. A Vienda o encarou de soslaio e acrescentou. Ouvi Melaine dizer que você traz mudanças. É verdade, concordou ele, apoiando o pé no degrau inferior da primeira escada. Que a luz me ajude, é verdade. A vista de cima da plataforma era magnífica mesmo a olho nu, uma longa extensão de colinas arborizadas. As árvores eram espessas o bastante para esconder os Aiel em marcha, rumo a Cairian. A maioria já devia estar em posição, mas a alvorada banhava a cidade com uma luz dourada. Um rápido rastreio com uma das lunetas mostrou que as colinas estéreis ao longo do rio estavam plácidas e pareciam desprovidas de vida. Aquilo mudaria em breve. Os Shaido estavam ali, mesmo que escondidos no momento. Não permaneceriam escondidos quando Rand começasse a atirar. O quê? Não o fogo devastador. O que quer que fizesse, precisaria alarmar os Shaido o máximo possível, antes que seus Aiel atacassem. Egwene e Aviendha passaram um tempo se alternando na outra luneta, fazendo pausas para discussões tranquilas, mas agora estavam apenas conversando baixinho. Por fim, após trocarem meneios de cabeça, aproximaram-se do corrimão e olharam na direção de Cairhien, as mãos apoiadas na madeira cortada de forma grosseira. A pele de Rand ficou subitamente arrepiada. Uma delas estava canalizando, talvez ambas. O que ele percebeu primeiro foi o vento soprando em direção à cidade. Não era uma brisa, e sim, o primeiro vento de verdade que sentira naquele terreno. E nuvens começavam a se formar acima de Cairhien, mais pesadas ao sul, tornando-se cada vez mais espessas e escuras diante de seus olhos, se agitando. Somente ali, sobre Cairhien e os Shaido. Em todos os outros lugares que sua vista alcançava, o céu estava azul e límpido, só com uma ou outra nuvenzinha branca bem ao tal. Mesmo assim, os trovões irromperam, longos e pesados. De repente, um relâmpago desceu como uma facada, um raio de prata recortado que rasgou o alto de uma colina mais abaixo da cidade. Antes que o estalo do primeiro raio atingisse a torre, 2 outros crepitaram em direção ao solo. Bifurcações furiosas dançavam por todo o céu, mas aquelas lanças únicas de um branco reluzente golpeavam com a regularidade de um coração batendo. De repente, o chão explodiu onde nenhum relâmpago caíra, e, feito uma fonte, jorrou a 50 pés, e então de novo em outros pontos. Rand não tinha ideia de qual das mulheres estava fazendo o quê, mas as duas com certeza pareciam prontas para botar os Shaido para correr. Era hora de fazer a parte dele, ou ficaria só assistindo. Abriu-se e agarrou Saidin.
Um fogo gelado varreu a parte externa do vazio que cercou Rand al'Thor. Friamente, ignorou a imundície oleosa que lhe invadia, oriunda da mácula, e controlou as torrentes selvagens do poder que ameaçavam engolfá-lo. Daquela distância, havia limites para o que era capaz de fazer. Na verdade, sem Angreal, ou Terangreal, aquela era a distância máxima em que podia, de fato, fazer alguma coisa. Devia ser por isso que as mulheres estavam canalizando um relâmpago de cada vez, uma explosão depois da outra. Se ele estava em seu limite, elas deviam estar forçando os delas. Uma lembrança deslizou pelo vazio. Não dele, de Lewis Terran. Desta vez, Rand não ligou. Em um instante, canalizou, e uma bola de fogo envelopou o topo de uma colina a umas 5 milhas de distância. Uma massa agitada de chamas amarelo-claras. Quando desapareceu, ele viu mesmo sem a luneta que a colina estava mais baixa e com o cume negro, aparentemente derretida. Com os três juntos, talvez nem houvesse necessidade de os clãs lutarem contra Coladin. Ilhéna, meu amor, me perdoe. O vazio estremeceu. Por um momento, rambaleou à beira da destruição. Ondas do poder único lhe atravessaram furiosamente, quebrando em espuma de medo. A mácula parecia se solidificar em torno do seu coração feito uma rocha fétida. Rand apertou o corrimão até as juntas doerem e se obrigou a recobrar a calma, retendo o vazio à força. Dali em diante, recusou-se a dar ouvidos aos pensamentos em sua cabeça. Em vez disso, concentrou tudo na canalização, em cauterizar uma colina atrás da outra de forma metódica. Pausa. Transição de cena. Posicionado bem atrás de qualquer linha de árvores que houvesse no cume, Matt prendeu o focinho de Pips sob o braço, para que o cavalo não relinchasse enquanto assistia a uns 1000 Aiel esgueirando-se na direção dele, vindos das colinas ao sul. O sol começara a surgir no horizonte, criando sombras compridas que ondulavam ao lado da massa em trote. O clima ameno da noite já dava lugar ao calor do dia. O ar ficaria abafado assim que o sol ganhasse qualquer altura. Matt já começava a suar. Os Aiel ainda não o tinham visto, mas ele não duvidava de que isso logo aconteceria, caso esperasse mais tempo ali. Não fazia grande diferença que aqueles só pudessem ser os homens de Rand. Se Coladin tivesse homens ao sul, o dia ficaria muito interessante para quem fosse estúpido o bastante para se colocar no meio do confronto, e não fazia grande diferença porque Matt não correria o risco de deixar que o vissem. Naquela manhã, já ficara suficientemente perto de uma flecha para continuar tão descuidado. Distraído, correu os dedos pela bela tira rasgada no ombro do casaco. Boa pontaria, para um alvo móvel apenas parcialmente visível em meio às árvores. Acharia ainda mais admirável caso o alvo não tivesse sido ele mesmo. Sem tirar os olhos dos Aiel que se aproximavam, Matt conduziu Pips com cuidado mais para o fundo do matagal esparso. Caso eles o vissem e apertassem o passo, Matt descobriria na hora. Diziam que os Aiel eram capazes de alcançar correndo um homem que estivesse a cavalo. E Matt pretendia ter uma boa margem para o caso de eles tentarem. Quando as árvores cobriram sua visão dos Aiel, Matt acelerou o passo, conduzindo Pips para a encosta, oposta antes de montar e virar para o oeste. Todo cuidado era pouco para alguém que pretendesse sobreviver aquele dia ali. Ele resmungou sozinho enquanto cavalgava, o chapéu puxado para baixo para esconder o rosto, a lança de cabo preto atravessada no cepilho. Oeste. Outra vez? O dia havia começado tão bem, umas 2 horas antes da primeira luz, quando Melindra saíra para algum encontro com as donzelas. Pensando que Matt estava dormindo, ela sequer olhara para ele, ao sair resmungando baixinho sobre Rand al'Thor. Honra. E Asfar dareis Mai acima de tudo. Parecia estar discutindo sozinha, mas, francamente, Matt pouco se importava se a mulher queria picar Rand em pedacinhos ou cozinhá-lo. Menos de 1 minuto depois de ela sair da tenda, o rapaz já estava atulhando os alforjes. Ninguém olhara 2 vezes para Matt, enquanto ele encilhava Pips e partia para o sul feito um fantasma. Um bom começo. Só não contara com as colunas de Tardad, Tomanelli e todos os outros malditos clãs zanzando por ali rumo ao sul. Não servia de consolo que aquilo fosse quase perfeitamente o que ele havia sugerido para Lan. Matt queria ir para o sul, e aqueles Aiel forçaram-no a ir em direção ao Alguenia, em direção aonde aconteceriam os confrontos.
1 ou 2 milhas depois, virou Pips com cuidado em costa acima, e parou bem em meio às árvores que se espalhavam pelo cume. Era uma colina mais alta que a maioria, e teve uma boa visão. Desta vez, não havia Aiel à vista, mas a coluna que serpenteava ao longo da base do vale sinuoso era quase tão ruim quanto. Taenos montados lideravam o pelotão logo atrás de um punhado de estandartes coloridos de lordes, com um intervalo até uma grossa e eriçada serpente, composta por piqueiros que caminhavam na poeira, erguida pelos Taenos. E depois outro intervalo até os cavalos dos Cairienos, com sua profusão de estandartes, flâmulas e contraefusão de estandartes. Os Cairienos não mantinham nenhuma ordem, amontoando-se conforme os lordes iam para a frente e para trás para conversar, mas ao menos tinham flanqueadores dos dois lados. Em todo caso, Matt teria uma rota livre para o sul assim que os homens passassem. E eu não vou parar, até já estar na metade do caminho, até o maldito Erinin. Uma pequena movimentação chamou sua atenção para a frente da coluna baixou. Não estivesse tão alto, não a teria avistado. Nenhum dos cavaleiros tinha como ver, com certeza. Matt desenterrou a pequena luneta dos alforjes. Quintoveri gostava dos dados. Olhou na direção do que avistara, e assobiou baixinho por entre os dentes. Aiel, pelo menos tantos quantos os homens no vale, e, se não fossem os de Couladin, estavam querendo armar uma festa surpresa, já que estavam deitados, escondidos em meio aos arbustos secos e às folhas mortas. Por um momento, Matt tamborilou os dedos na coxa. Em pouco tempo, haveria alguns cadáveres ali embaixo. E não muitos seriam de Aiel. Não é da minha conta. Estou fora dessa, longe daqui, e indo para o sul. Esperaria um tempinho e partiria, enquanto os homens estivessem ocupados demais para perceber. O tal de Wairamon. Matt ouvira o nome do homem da barba grisalha na véspera, era um completo tolo. Nada de guardas à frente, e nada de batedores, ou o maldito saberia o que está esperando por ele. Por sinal, pelo modo como as colinas se dispunham e pela forma como o vale era sinuoso, os Aiel também não enxergavam a coluna, apenas a tênue poeira subindo para o céu. De certo tinham vigias para posicioná-los no lugar correto. Não podiam estar simplesmente esperando ali, contando com o acaso. Assobiando distraidamente, dançando com Jack das sombras, Matt tornou a pôr a luneta no olho e estudou o topo das colinas. Sim. O comandante Aiel deixara alguns homens em um ponto onde poderiam emitir um alerta pouco antes de a coluna alcançar o local de batalha. Mas nem eles já podiam ver a aproximação. Em poucos minutos, os primeiros Taenos entrariam em seu campo de visão, mas, até lá, foi um choque para eles porear Pips e fazê-lo partir em costa abaixo a galope. Sob a luz, o que eu estou fazendo? Bem, não podia só ficar ali, parado, e deixar todos aqueles homens irem em direção à morte feito gansos para o abater. Podia alertá-los. Só isso. Dizer o que lhes esperava à frente, então ir embora. Os batedores cairianos o avistaram se aproximando, antes que Matt chegasse ao pé da encosta. Claro, quando ouviram os passos ritmados de Pips. 2 ou 3, baixaram as lanças. Matt não ficava exatamente feliz de ter um pé e meio de aço apontado para ele, e menos ainda de ter 3 vezes essa quantidade, mas era óbvio que um único homem não configurava uma ameaça, nem mesmo cavalgando feito um louco. Deixaram-no passar, e ele se aproximou dos lordes cairienos na liderança por tempo suficiente para gritar: "Parem aqui! Agora! Sob as ordens do Lorde Dragão, ou ele vai canalizar a cabeça de vocês para dentro da barriga e dar seus próprios pés para vocês comerem no café da manhã." Seus calcanhares esporearam, e Pips disparou para a frente. Matt só deu uma olhadela para trás, para ter certeza de que os homens estavam fazendo o que ele mandou. E estavam. Ainda que demonstrando alguma confusão a respeito. As colinas ainda os escondiam dos Aiel, e assim que a poeira assentasse, eles não teriam como saber que os Taenos estavam ali. E então Matt partiu, inclinado contra o cavalo, açoitando Pips com o chapéu e galopando ao lado da infanta. Se eu esperar e deixar Wairamon repassar as ordens, vai ser tarde demais. Só isso. Ele daria o alerta e iria embora. Os homens a pé marchavam em blocos de uns 200 piqueiros,
com um oficial montado à frente de cada bloco, e talvez 50 arqueiros ou besteiros atrás. A maioria olhou com curiosidade para Matt, quando ele passou às pressas, as patas de Pips, levantando nuvens de poeira, mas ninguém perdeu o passo. Algumas das montarias dos oficiais até se agitaram, como se os cavaleiros quisessem se aproximar e descobrir o motivo de Matt estar correndo, mas nenhum deles chegou a abandonar sua posição. Boa disciplina. Eles iam precisar dela. Defensores da pedra fechavam a fila dos tarenos, com suas armaduras e mangas bufantes listradas de preto e dourado, e plumas de várias cores nos elmos, identificando os oficiais e suboficiais. O restante trajava armaduras iguais, mas com mangas nas cores de diversos lordes. Com casacos de seda, os próprios lordes cavalgavam à frente com armaduras ornamentadas e grandes plumas brancas, os estandartes tremulando atrás deles com a brisa que ia se intensificando em direção à cidade. Puxando as rédeas diante dos homens com força o bastante para fazer Pips derrapar, Matt gritou: "Parem, em nome do Lorde Dragão!" Parecia a maneira mais rápida de fazê-los parar, mas, por um instante, Matt pensou que todos passariam cavalgando por cima dele. Quase no último instante, um jovem lorde que Matt se recordava de ter visto do lado de fora da tenda de Rand, agitou a mão, e então, todos os homens puxaram as rédeas em uma avalanche de berros de comando, que percorreu toda a extensão da coluna. O Eramon não estava lá. Nenhum dos lordes era mais do que 10 anos mais velho que Matt. "O que significa isso?" perguntou o sujeito que fizera a sinalização. Olhos escuros encaravam-no de modo arrogante, junto a um nariz arrebitado, o queixo erguido, de forma que a barba parecia pronta para apunhalá-lo ou não. O suor que lhe escorria pelo rosto estragava só um pouco a cena. "Foi o próprio Lorde Dragão quem me deu essa ordem. Quem é você para ir?" Ele foi interrompido quando outro homem que Matt conhecia lhe puxou pela manga e sussurrou algo em um tom urgente. Com sua cara de batata sob o elmo, Estian parecia extenuado, e também com calor. Os Aiel o haviam interrogado a respeito das condições na cidade. Matt ficara sabendo, mas o homem já jogara cartas com Matt em Tiar, e sabia exatamente quem ele era. Apenas a armadura de Estian possuía lascas na ornamentação dourada. Nenhum dos demais tinha feito mais do que cavalgar arrumadinhosa. Por enquanto. O queixo do sujeito de nariz arrebitado foi baixando conforme ele escutava, e, depois que Estian se afastou, seu tom de voz foi mais moderado. "Eu não quis ofender. Ah, Lord Matt. Sou Melan Liu, da Casa Assegora. Como posso servir ao Lorde Dragão?" A moderação se transformou em hesitação na pergunta final, e Estian se intrometeu, ansioso. "Por que tivemos que parar? Sei que o Lorde Dragão disse para nos contermos, Matt, mas que a minha alma queime, não há honra alguma em ficar sentado e deixar os Aiel lutarem todos os confrontos. Por que temos que ficar encarregados de perseguir os inimigos depois que já estiverem derrotados? Além do mais, meu pai está na cidade, e..." O homem deixou a voz morrer sob o olhar de Matt. Matt balançou a cabeça e se abanou com o chapéu. Os tolos nem sequer estavam onde deveriam. Também não havia a menor chance de fazê-los dar meia volta. Mesmo que Melanriu obedecesse, e, olhando para ele, Matt não tinha certeza se seria o caso, mesmo sob supostas ordens do Lorde Dragão, não haveria chance. O homem estava na cela, totalmente à vista dos sentinelas Aiel. Se a coluna começasse a dar meia volta, eles saberiam que haviam sido descobertos e, muito provavelmente, atacariam enquanto os tarenos e os cairienos estivessem enroscados. Seria uma carnificina tão certa quanto se tivessem continuado à frente, ignorantes da situação. "Onde está o Eramon?" "O Lorde Dragão o mandou de volta para Tiar", respondeu Melanriu hesitante. "Para cuidar dos piratas ilianenses e dos bandidos nas planícies de Maredo." Ele estava relutante em ir. Claro, mesmo para assumir uma responsabilidade tão grande, mas... "Me perdoe, Lord Matt. Mas, se foi o Lorde Dragão que o enviou, como pode não saber?" Matt o interrompeu. "Eu não sou o Lorde. E se você quiser questionar o que Rand permite que os outros saibam, questione com ele." Isso aquietou o sujeito. Ele não estava disposto a questionar o maldito Lorde Dragão. O Eramon era um tolo, mas ao menos tinha idade suficiente para já ter estado em batalhas.
exceto por Estian, parecendo uma saca de nabos amarrada ao cavalo. Tudo o que aquele pessoal já tinha visto eram uma ou duas brigas de taverna. E talvez alguns duelos. Bela ajuda isso tudo lhes daria. Agora todos tratem de me ouvir. Quando vocês passarem por aquela fenda ali na frente entre as próximas duas colinas, os Aiel vão vir que nem uma avalanche para cima de vocês. Foi como se Mate tivesse dito a eles que haveria um baile, com todas as mulheres suspirando para conhecer um fidalgote tairenono. Sorrisos ansiosos irromperam, e os homens começaram a se movimentar nos cavalos, dando tapinhas nas costas uns dos outros, e gabando-se de quantos inimigos cada um mataria. Estian era o único a reagir diferente, apenas suspirando e afrouxando a espada dentro da bainha. Não fiquem olhando lá para cima, reclamou Mate. Os tolos, em um minuto, estariam convocando o ataque. Mantenham os olhos em mim. Em mim. Os homens obedeceram porque sabiam de quem Mat era amigo. Melanriel e os demais, com suas armaduras belas intactas, franziam o senho impacientemente, sem entender por que Mat não queria deixá-los dar início à missão de matar os selvagens Aiel. Não fosse ele amigo de Rand, era provável que tivessem esmagado tanto a ele quanto a Pips. Mat poderia deixá-los avançar correndo. Fariam isso aos poucos, deixando os piqueiros e a cavalaria cairiena para trás, embora os cairienos talvez se juntassem ao grupo assim que se dessem conta do que estava acontecendo. E todos morreriam. O mais inteligente seria deixar os homens ir à luta enquanto ele seguia na direção oposta. O único problema era que, assim que aqueles idiotas permitissem que os Aiel soubessem que haviam sido descobertos, os próprios Aiel poderiam decidir fazer algo mais sofisticado, como dar a volta para investir pelos flancos contra os tolos restantes. Se isso acontecesse, não havia certeza de que Mat conseguiria escapar. O que o Lorde Dragão quer que vocês façam, disse a eles, é avançar devagar, como se não houvesse nenhum Aiel nas próximas 100 milhas. Assim que os lanceiros atravessarem a fenda, vão formar um cordão de isolamento, e aí, vocês se posicionam dentro dele com o dobro da velocidade. Dentro! Protestou Melanriel. Resmungos raivosos irromperam entre os outros jovens lordes, tirando Estian, que parecia pensativo. Não há honra alguma em se esconder atrás de malditos. Tratem de obedecer. Urrou Mat, puxando Pips pelas rédeas até bem perto do cavalo de Melanriel. Ou, se os malditos Aiel não matarem vocês, Rand mata, e depois, o que quer que lhe deixe sobrando, eu mesmo transformo em linguiça. Aquilo já estava demorando demais. Os Aiel deviam estar se perguntando sobre o que estavam conversando. Com sorte, vocês vão estar posicionados antes que os Aiel possam alcançá-los. Se tiverem besteiros nas celas, usem. Se não, aguentem firme. Vocês vão fazer o maldito ataque de vocês, e vão saber a hora certa, mas caso se movam cedo demais... Mat praticamente sentiu o tempo se esgotando. Aninhando a coronha da lança no estribo, Mat esporeou Pips de volta para a coluna. Quando olhou por sobre o ombro, Melanriel e os outros conversavam e o espiavam. Pelo menos não estavam indo a toda a vale acima. O comandante dos piqueiros se revelou um cairieno pálido e esbelto. Meia cabeça mais baixo que Mat e montado em um castrado cinza que já parecia mais para lá do que para cá. Daerid, porém, tinha um olhar severo, um nariz bastante quebrado e 3 cicatrizes que zigue-zagueavam o rosto, uma delas não muito antiga. Tirou o elmo em forma de sino enquanto conversava com Mat. A parte frontal da cabeça era raspada. O homem não era um lorde. Talvez tivesse feito parte do exército, antes de a guerra civil começar. Sim, seus homens sabiam formar um ouriço. Ainda não havia enfrentado Aiel, mas já combatera salteadores e a cavalaria andoriana. Ele insinuou que também já tinha lutado contra outros cairienos, por uma das casas que disputavam o trono. Daerid não soava nem ansioso nem relutante, e sim como um homem com um trabalho a realizar. A coluna se afastou quando Mat virou a cabeça de Pips para o outro lado. Os homens marchavam em um ritmo comedido, e uma rápida olhada para trás mostrou que os cavalos tarenos se moviam na mesma cadência. Mat acelerou Pips, mas não muito. Parecia sentir os Aiel às costas, imaginando o que ele teria dito e aonde estava indo, e por quê.
Apenas um mensageiro que já deu sua mensagem e está indo embora. Nada com que se preocupar. De certo, torcia para que fosse isso que os Aiel estavam pensando, mas seus ombros só relaxaram quando ele teve certeza de que não podia mais ser visto. Os cairianos ainda estavam esperando onde Matt os deixara. Os flanqueadores também permaneciam em posição. Estandartes e com formavam um aglomerado onde os lordes haviam se reunido. Eram um entre cada 10 homens, ou mais. A maioria usava armaduras comuns, e onde havia douraduras ou prateados, a peça estava batida como se um ferreiro bêbado tivesse posto as mãos nela. Algumas das montarias daqueles homens faziam a de Dairid parecer o cavalo de batalha de lã. Será que conseguiriam fazer ao menos o que era necessário? Mas os rostos que se voltaram para Matt eram duros, e os olhares, mais duros ainda. Ele já estava livre, escondido dos Aiel. Podia seguir cavalgando. Depois de dizer àqueles homens o que era esperado deles, pelo menos, havia mandado os outros para dentro da armadilha dos Aiel. Não podia simplesmente abandoná-los. Talmanes, da casa de Elovinde, cujo com era 3 estrelas amarelas em um fundo azul, e o estandarte, uma raposa negra, era ainda mais baixo que Dairid e no máximo 3 anos mais velho que Matt. Mas liderava os cairienos, embora houvesse homens mais velhos e até grisalhos ali presentes. Seus olhos expressavam tão pouco quanto os de Dairid, e ele parecia um chicote em riste. Sua armadura e sua espada eram absolutamente simples. Assim que disse seu nome a Matt, se pôs a ouvir em silêncio enquanto o rapaz explicava o plano e se inclinava um pouco para fora da cela, para riscar linhas no chão com a lança com lâmina de espada. Os demais lordes cairienos formaram um círculo com seus cavalos e assistiram a tudo, mas nenhum deles com tanta atenção quanto Talmanes. O homem estudou o mapa que Matt desenhara, depois analisou o rapaz da cabeça aos pés, incluindo a lança. Quando Matt terminou, o sujeito continuou em silêncio, até que o próprio Matt rosnou. Então, pouco me importa se vocês vão pegar ou largar, mas seus amigos vão estar com Aiel até a cintura daqui a pouco. Os Tarenos não são meus amigos. E Dairid é útil. Com certeza não é um amigo. A frase fez risinhos secos se espalharem entre os lordes ao redor. Mas, se você liderar metade, eu lidero a outra. Talmanes tirou uma das manoplas com proteção de aço e estendeu a mão, mas por um momento Matt ficou apenas olhando. Liderar? Ele? Sou um jogador, não um soldado. Um mulherengo. Lembranças de batalhas de muito tempo atrás giravam em sua mente, mas ele se forçou a refreá-las. Tudo o que tinha de fazer era seguir cavalgando. Mas então talvez Talmanes deixasse Estian, Dairid e os demais para morrer, na mesma cilada de que Matt os havia tirado. Ainda assim, ficou surpreso de apertar a mão do homem e dizer: apenas esteja lá quando tiver que estar. Como resposta, Talmanes começou a recitar nomes com rapidez. Lordes e fidalgotes conduziram seus cavalos até Matt, cada qual seguido por um porta-estandarte e talvez uma dúzia de homens, até ele ter reunido uns 400 e poucos cairrienos. Talmanes também não disse muita coisa depois disso. Só fez conduzir o restante para o oeste, em trote, deixando para trás uma tênue nuvem de poeira. Mantenham-se juntos, disse Matt, para a sua metade. Ataquem quando eu disser para atacar, corram quando eu disser para correr, e não façam nenhum barulho desnecessário. Ouvia-se o ranger das celas e o baque das patas, claro, conforme o seguiram. Mas pelo menos, os homens não falaram, nem fizeram perguntas. Espiou uma última vez a outra massa de estandartes e com reluzentes, e então uma curva do vale raso os escondeu. Como Matt tinha se metido naquilo? Tudo parecera tão simples no começo. Bastava dar um aviso e partiria. Cada passo dado depois parecera tão pequeno, tão necessário. E agora estava com lama até a cintura, e sem escolha que não fosse seguir em frente. Torcia para que Talmanes pretendesse dar as caras. O homem nem perguntara quem Matt era. O vale entre as colinas serpenteava e se bifurcava, conforme Matt seguia rumo ao norte, mas seu senso de direção era bom. Sabia exatamente, por exemplo, para que lado ficava o sul e a segurança, e não era para onde estava indo. Nuvens muito escuras se formavam sobre o céu da cidade, as primeiras daquele tamanho que Matt via em tempo.
A chuva interromperia a seca. Bom para os fazendeiros, se era que restava algum, e assentaria a poeira. Bom para os cavaleiros, que não anunciariam sua presença tão cedo. Se chovesse, talvez os Aiel desistissem e fossem embora. O vento também estava começando a aumentar, trazendo, incrivelmente, um pouco de frescor. O som de combate se erguia por sobre os cumes. Homens aos berros, homens aos gritos. Havia começado. Mat virou Pips, suspendeu a lança e girou-a para a esquerda e para a direita. Ficou um tanto surpreso quando os cairienos adotaram a formação de uma longa fileira de cada lado dele, de frente para a encosta acima. O gesto fora instintivo, de uma outra época e lugar, mas aqueles homens já haviam participado de combates. Mat fez Pips começar a atravessar as árvores esparsas, a passos lentos, e todos acompanharam o ritmo em meio ao calmo farfalhar dos arreios. Quando chegou lá no alto, a primeira coisa que Mat sentiu foi alívio ao ver Talmanes e seus homens no cume do lado oposto. Em seguida, mentalizou um palavrão. Dairid fizera a formação do ouriço. Aglomerados pontudos de 4 fileiras de lanças intercaladas com arqueiros criavam um grande quadrado ou coel. Lanças compridas tornavam difícil a aproximação dos Shaido, independentemente de como eles atacassem, e os arqueiros e besteiros trocavam tiros intensos e rápidos com os Aiel. Homens tombavam dos dois lados, mas os piqueiros apenas se fechavam mais quando um dos seus caía, tornando o quadrado ainda mais apertado. Os Shaido, claro, também não aparentavam arrefecer a ofensiva. No centro, desmontados, encontravam-se os defensores, e talvez metade dos lordes tarenos com seus homens. Metade? Foi isso que o fez xingar. O restante corria em meio aos Aiel, cortando e apunhalando com espadas e lanças em grupos de 5 ou 10, ou sozinhos. Dezenas de cavalos já sem os cavaleiros indicavam quão bem estavam se saindo. Melanriel, abandonado apenas com seu porta-estandarte, estava por ali com sua espada. 2 Aiel partiram para cima para cortar os tendões das pernas do cavalo do Fidalgote. O animal caiu, a cabeça se debatendo. Mat teve certeza de que o animal gritara, mas a balbúrdia abafou o som. E então Melanriel sumiu por trás de vultos que trajavam o Cadinsor, as lanças a apunhalá-lo. O porta-estandarte durou poucos momentos mais. Já vai tarde, pensou Mat, sombrio. De pé nos estribos, ergueu bem alto a lança com lâmina de espada e girou-a para a frente, gritando: Los! Los Cabadrim! Se pudesse, teria engolido de volta aquelas palavras, e não porque eram na língua antiga. O caldeirão fervia no vale lá embaixo. Mas, independentemente de qualquer um dos cairienos ter ou não entendido o comando de Avante, cavaleiros na língua antiga, todos compreenderam o gesto. Em especial quando Mat voltou a sentar na sela e enfiou os calcanhares no cavalo. Não que de fato quisesse fazer isso, mas, àquela altura, não via outra opção. Pusera aqueles homens ali. Alguns talvez tivessem ido embora se ele tivesse lhes dito para dar meia volta e sair correndo, e simplesmente não tinha escolha. Acompanhados de estandartes e contremulando, os cairienos desceram a colina em disparada ao lado dele, berrando gritos de guerra. Sem dúvida imitando-o, embora o que Mat estivesse gritando fosse sangue e malditas cinzas. Do outro lado do vale, Talmanes descia com o mesmo ímpeto. Certos de que tinham encurralado todos os aguacentos, os Shaidos só se deram conta dos outros no momento em que foram atingidos por trás pelos dois lados. Foi aí que os raios começaram a cair. Então, a coisa ficou realmente feia. Fim do capítulo. E aí, gostou deste capítulo? Lembre-se de apoiar o canal com seu gostei. Inscreva-se no nosso canal Reflexos da Mente. Comente com o que está achando.